Imagine o seguinte, você passa mais de 20 anos desenvolvendo uma carreira, se torna uma referência, um grande diretor e empresário de cinema, participa de mais de 40 filmes, participações em filmes como Tropa de Elite e Cidade de Deus, e de repente você decide fazer uma transição de carreira para a inteligência artificial. E agora? É sobre essa transição que a gente vai conversar hoje com o Thiago Araquilian, que ele vai contar como que foi essa transição do cinema para IA. Conta pra gente, Thiago. Legal. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né? É um prazer também falar de uma coisa tão nova que acho que vai mudar a vida de todo mundo tão rapidamente, né? E assim, como mudou a minha. Eu comecei muito jovem no cinema, assim, com 18 anos, e já comecei a participar de grandes produções, mas eu também sou fruto de uma geração que viveu uma transição tecnológica na época, porque até quando eu comecei no cinema, só se filmava em 35mm, tudo era muito mais difícil, as equipes eram muito maiores. Então eu já vim desse processo do mundo digital entrando no mundo do cinema. O que me possibilitou, por exemplo, ter a minha própria empresa. Porque quando eu comecei no cinema, para você ter, por exemplo, uma ilha de edição, custava 500 mil reais, R$1 milhão. Até que a Apple, por exemplo, lançou um computador que custava 10. Então, e fazia exatamente a mesma coisa, se não mais, né? Então eu também vivi essa transição várias vezes. Então, como o cinema é uma área que está sempre entre a arte e a tecnologia, né? Eu vim sempre vivendo essas mudanças. E a verdade é que agora talvez seja a mudança que vai ser mais radical e mais rápida de todas elas, né? Nessa transição, assim, o que você sentiu que te fez... Assim, eu estou preparado para ir para IA, porque não é algo trivial, assim, você fazer uma mudança de carreira é complicado para todo mundo, mas algo te levou a trabalhar com IA. Você vai explicar um pouco do que você faz, mas... Na verdade, assim, né, eu tinha passado um tempo na pandemia, né, a gente conseguiu vender uma série para fazer na França, então eu fui com a minha família morar na França, a gente ficou 1 ano e meio, essa série... passou por uma segunda temporada, e aí nós fomos para Nova York, passamos 1 ano e meio. Então, nesse período que eu estava fazendo apenas um trabalho, que era essa série, eu já tinha mais tempo de me dedicar a voltar a estudar de coisas de tecnologia e tudo. Quando eu voltei para o Brasil depois de 1 ano, eu descobri que eu estava com câncer. E aí, era um câncer no meu sistema imunológico, eu fui obrigado a ficar em casa, ou seja, eu, ao contrário de todo mundo, tive uma segunda pandemia, tive que ficar mais 1 ano em casa. E foi justamente nesse 1 ano que eu fiquei em casa que a IA chegou e começou aquele rebuliço todo, né? E aí eu caí dentro, porque eu estava em casa, a minha vida financeira dependia quase que 100% de sair para filmar, de vender projetos, e eu não podia mais sair para filmar. Então eu comecei essa transição e sempre tive essa afinidade com a tecnologia, e comecei a perceber que isso ia virar esse mercado como um todo. Ô Thiago, fala pra gente como é que você saiu de vou chamar de nerd experimentador de uma ferramenta, tipo, pô, tô lá no ChatGPT, e como você começou a transformar isso em dinheiro? Como que foi, né, essa virada do executor pro empresário de IA? Bom, eu já tenho a produtora há 20 anos, né? Então a produtora, que é a Titânio, já passou por várias fases. E uma dessas fases, a forma que a gente tinha de sobreviver era fazer publicidade. E depois de um tempo, finalmente a gente conseguiu não fazer mais publicidade e viver só de cinema. Mas quando eu resolvi entrar para IA, eu percebi, claro, que meio óbvio para todo mundo, que a publicidade ia entrar nisso antes, né? Porque hoje em dia a demanda de publicidade é muito maior do que já foi, porque qualquer pequena empresa precisa fazer a sua publicidade e tem espaço para divulgar essa publicidade, porque antes não tinha. Você, para pagar um horário de veiculação na Rede Globo, pagava 200, 300 mil reais, né? Então, hoje em dia você tem onde exibir essa publicidade. E então eu resolvi voltar a fazer essa publicidade. Chamei uma parceira aqui de Belo Horizonte, que é a Júnia Falabella, que faz atendimento de várias agências grandes, e a gente começou a colocar a cara a tapa, contratou uma equipe de fazer imagens com IA e começamos a fazer, e fizemos grandes publicidades de grandes marcas, e esse mercado ele continua até hoje. Então, o meu primeiro impulso foi criar um mercado que não existia ainda, porque a primeira reação de quase todas as agências e de quase todas as marcas foi: não, eu não quero uma coisa de IA, né?
Mas a partir do momento que eles viram que um comercial que custa 300 mil passa a custar 30, aí a coisa muda, né? O que está acontecendo, assim, para quem está querendo entrar no mundo da publicidade, para quem gosta de editar vídeo, para quem está correndo atrás, o que você entende que vai acontecer com essa indústria é que todo mundo vai conseguir produzir vídeos com qualidade semelhante, não sei, da Pixar, da Disney. Isso vai ser acessível num curto espaço de tempo, é isso? Assim, hoje em dia você consegue gerar imagens de excelente qualidade já com a IA, para quem está em casa querendo experimentar, mas ao mesmo tempo existem algumas dificuldades, como a consistência, né? Manter o mesmo personagem igual no filme inteiro, que você vai tendo que experimentar e ler milhões de blogs que estão aí, coisas na internet, e milhões de aulas que estão ensinando como fazer isso, né? Também tem esse lado que a gente não pode esquecer, que a gente vive hoje em dia imerso num conteúdo, né? Então, qualquer coisa que você quiser aprender, você vai aprender, e a própria inteligência artificial vai se especializando em tudo. Então, o primeiro movimento para quem está entrando na inteligência artificial é descobrir que é muito melhor você perguntar uma coisa para uma inteligência artificial do que para o Google, né? Porque realmente ela vai fazer um parâmetro e vai te dar uma resposta muito mais assertiva e vai te dar um caminho, né? Acho que o segundo passo da inteligência artificial é você entender que a inteligência artificial não é só um lugar de pesquisa, é um lugar de fazer também. Ela também realiza coisas para você, né? Foi aí que a gente começou, e aí já saindo um pouco do cinema, entendendo esse mercado, a fazer aplicativos e plataformas, né, para sair dessa ideia de que a empresa só fazia filmes, porque hoje em dia a minha empresa é uma empresa de criatividade. Então a IA chegou no melhor momento para isso. Peraí, acho que a gente tem que explicar para as pessoas entenderem. Você veio do cinema, você começou a produzir vídeos com IA, e hoje você tem uma empresa de criatividade, mas explica melhor o que essa empresa de criatividade faz. No meio desse processo, né, a gente começou a desenvolver ferramentas específicas para gerar imagens fora do que estava disponível online, porque tinha muita coisa que não funcionava bem para essas publicidades. E a gente começou a ver que a gente estava desenvolvendo, realmente, assim, desenvolvendo aplicativos, programas para fazer aquilo. E aí, eu, como sou uma pessoa da criatividade, me juntei com pessoas de criatividade também, que é a nossa equipe lá hoje em dia, a gente falou, por que a gente não faz coisas para a gente começar a usar primeiro? Então, primeiro a gente fez um aplicativo, né, que ajudava a gente mesmo, que era um aplicativo que emitia as notas fiscais automaticamente, só você conversando com a IA. A gente foi desenvolvendo, falou, gente, isso é um aplicativo que qualquer pessoa que emite uma nota fiscal na vida vai querer, porque você chega para a IA e fala, emite aí CNPJ tal, e aí emite já no portal do governo, já manda para o seu cliente, já dá um QR Code se a pessoa quiser ver. Então a gente lançou, né? E em 2 meses a gente já está com 10 mil downloads, né? Então assim, é um aplicativo, chama Manda a Nota. Para quem quiser aí, tem você pode emitir até 7 por mês gratuito, depois o valor é bem pequeno para você emitir. Então assim, eu acho que a IA ela vai trazer as pessoas criativas, né, que estão ouvindo a gente, assim, né, que querem criar coisas novas, elas vão ganhar um parceiro com um potencial jamais visto antes, né? Porque antigamente você tinha o Google, você pesquisava, aí você tinha que aprender aquilo para fazer algo. Agora você vai ter um parceiro que faz algo para você, com uma qualidade bastante avançada. Eu queria pegar um gancho do case do Manda Nota, que é eu que estou em casa aqui ouvindo podcast, quero fazer uma renda paralela com IA, até como um laboratório de aprendizagem e experimentação. Como que eu estruturo isso? Como que foi a estruturação do Manda Nota de um software, um serviço que resolve um problema pessoal para transformar num negócio que fatura, capta dinheiro, etc. Aí é aquela coisa de você sempre olhar para aquilo que você sabe fazer e que você faz bem, né? Na verdade, como a gente já estava dentro de uma produtora que trabalha com marketing o tempo todo, e a gente vendo, né, que na verdade hoje em dia tudo é o marketing, né? Você, para ter uma ideia, nada, você para lançar um livro, você para lançar uma música, qualquer coisa que você vá fazer, você pode ter a IA ali do seu lado te ajudando demais. Agora, sem o marketing, né, hoje em dia não existe mais nada. Então, o marketing realmente ele engoliu tudo. Então, a pessoa que está em casa querendo desenvolver uma coisa, ela tem que entender que
primeiro ela precisa vencer esse obstáculo do marketing. E já existem várias ferramentas de inteligência artificial para fazer isso. Inclusive a gente tem uma que vai sair daqui um mês, mas tem outras também que estão sendo feitas, porque você imagina, né? A pessoa tem uma padaria e quer atingir o bairro todo. Pô, se ele ainda tiver que ser um influencer, né? Sim. É quase impossível. Então tá todo mundo passando por isso agora. Você, independente do que você faz, você tem que fazer e tem que ser um influencer daquilo e bombar para poder vender. Então, como é que você resolve isso, né? Você resolve isso com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela vai realmente suprir aquilo que você não faz bem. Então, eu quero continuar fazendo aquilo que eu faço bem. Eu faço bem filmes, eu tenho boas ideias, eu sou uma pessoa criativa, eu faço música, eu lanço livro, eu faço várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, né, o que é que eu não faço bem? Eu não faço bem o marketing, não faço bem a contabilidade, não faço bem as finanças. Isso então, tudo você delegou para uma IA agora. Isso tudo a gente está delegando para uma IA e eu acho que é o que vai acontecer, não só com as ferramentas que eu estou criando, mas com as ferramentas que vêm por aí. Então, para todo mundo que está em casa querendo fazer um negócio novo, é o momento ideal, porque você não tinha dinheiro para fazer isso, né? Você não tinha dinheiro para contratar uma equipe de marketing, né? Não, e o que eu acho muito louco dessa história do Thiago é que você não é desenvolvedor. Não. E todo mundo acha que a premissa inicial para mexer com inteligência artificial é que você tem que ser da área de tecnologia, de preferência um desenvolvedor. Que eu acho que é a maior falácia que a gente tem nessa história, né? Mas você tem algumas características. E nem todas as pessoas têm essa capacidade de fazer essa transição. Eu entendo que você é uma pessoa curiosa, eu entendo que você é uma pessoa que gosta de tecnologia. E o que mais fez você avançar desbravar esse novo mundo aí de tecnologia? Olha, assim, eu acho que quem tá ouvindo a gente tem que ter muito claro, assim, né? Que quem não fizer essa virada agora vai ficar de fora para sempre, porque assim, é uma necessidade, né? Não é mais uma questão só de escolha. Eu acho que eu vejo muitos colegas de trabalho, as pessoas do cinema, as pessoas da publicidade, ficam, não, isso não vai chegar e tal, mas assim, isso já chegou, né? De uma maneira tão potente que a gente vai ver nos próximos 2 anos, né, sendo um pouquinho mais, né, realista, nos próximos 2 anos, uma grande virada. Então, assim, eu me vi nessa situação, porque assim, eu tenho algumas parcerias que eu faço na China com desenvolvimento artificial, com inteligência artificial, e principalmente agora lá na Bielorrússia, né, e eu vejo as coisas que eles estão fazendo lá, e já assim, numa qualidade muito superior. Então eu já tô vendo aquilo que vai chegar para todo mundo daqui a 1 ano, e tô vendo assim, não tem para onde fugir, não vai ter como você resolver, por exemplo, na minha área, sair para filmar uma cena de ação de carro, que é uma coisa cara num filme, né? O filme, dois atores numa sala, numa cena de drama, tem um valor, né? Não é baratinho, porque o filme nunca é baratinho. Mas uma cena de perseguição de carro custa muito. Então, se você substitui tudo que é cena de perseguição de carro, estúdio, você já matou muito desse mercado. Então, como eu estava nesse mercado, o que eu vi foi, isso vai morrer. Né? Isso vai morrer. Vai sobrar muito pouca gente nessa área. Assim como vai sobrar muito pouca gente desenvolvendo em diversas áreas. Por outro lado, as pessoas que estão usando a inteligência artificial, elas vão potencializar tanto que elas vão começar a inventar coisas que não existem, né? Então, assim, não é que o mercado vai continuar como está e vai todo mundo perder o emprego. Não acho que seja isso. Eu acho que o que vai acontecer é, as pessoas vão começar a inventar coisas incríveis em casa, sozinhas, como um novo negócio, que não existem ainda. E vão conseguir fazer do começo ao fim. Desde a criação, execução, botar no ar, fazer o marketing, fazer o financeiro e botar para vender. Eu tenho um questionamento com isso, porque eu tenho a sensação que as pessoas meio que têm que ser empreendedoras nessa nova realidade. Todo mundo meio que concorda e consegue perceber isso. Mas ao mesmo tempo, com a minha visão de escola, eu não consigo enxergar 90% das pessoas sendo empreendedoras, 80% das pessoas. Não. Então tem que haver alguma transição em que eu não tenha que me arriscar e que eu consiga ter um pouco mais de estabilidade. Só que eu não consigo achar essa solução. Eu não sei se você tem alguma alternativa para isso. Ô Dani, até aproveitando sua pergunta, entendendo que muita gente hoje é MEI,
e de alguma forma o autônomo é um pouco empreendedor, porque ele tem que ficar, né, indo atrás, a não ser que é aquele freela fixo, ele tem que ficar renovando projetos o tempo inteiro. Aproveitando essa sua pergunta, como que é uma configuração ideal de um eu, como você vê a configuração ideal de um eu empresa, de um eu CNPJ, já projetando uma transição para um momento onde o trabalho vai estar muito fragmentado, e aí a pessoa vai ser empurrada a ser empreendedor, quer queira, quer não. Assim, o mundo que nós escolhemos viver, né? Porque assim, as pessoas vão falar, mas vai todo mundo perder o emprego, vai todo mundo acontecer assim. Nós decidimos, ano após ano, viver no mesmo sistema capitalista do jeito que ele é, certo? É o que nós escolhemos como sociedade. Não interessa como, é a escolha que nós fazemos democraticamente todo ano. Então assim, da maneira que a coisa se constituiu e como ela é hoje em dia, o que vai acontecer, assim, o que aconteceu primeiro foi o emprego migrou para essa ideia de que o empreendedor existe e é ele que toca o país, né? Enquanto que, na verdade, isso é uma falácia, né? Porque, na verdade, quando a gente fala das 62 milhões de MEIs que tem aqui no Brasil, a maioria é para passar nota para não ter a carteira assinada, né? Então, assim, e outra coisa, o próprio sistema não dá um subsídio para essas ideias virarem realidade, né? Quando você precisa de um dinheiro para fazer um empreendimento aqui no Brasil, você entra pro velho sistema bancário, né? Então você passa a ter o pior sócio do mundo, que é um sócio que ganha 200% do que você está fazendo. Então assim, não foi criado um método para que essas empresas virassem realmente umas empresas, né? Foi simplesmente, acho que, uma forma de você escamotear o fato de você não contratar mais as pessoas. Então assim, falando dos alguns por cento, não vou dar nenhum chute, que realmente são os empreendedores, que aí existem, claro, essas pessoas estão na hora certa, no lugar certo. Por quê? Quando você trata da divisão de classes e tudo que existe no Brasil, as elites são sempre muito beneficiadas, né? Historicamente, não precisa ser nenhum grande gênio para entender isso, né? Agora, quando você tem uma ferramenta muito avançada na sua mão, que realmente supre algo que você jamais poderia ter, aí você está falando de uma democratização real, né? Você está falando assim, tudo bem, pô, eu vou assinar um negócio que vai custar 100, 200, 300, 1.000 por mês, 2.000 por mês, só que é o seguinte, eu vou ter um investimento desse para ter um retorno de uma coisa que custaria há 2 anos atrás 10 milhões. Né? É surreal a diferença. É surreal. A mudança é incrível, é. É muito surreal. Essa semana saiu, a Disney demitiu mais de 1.000 pessoas, né? E eu sei exatamente por quê, na verdade, né? A gente está trabalhando com essa empresa da Bielorrússia, eles desenvolveram um sistema, por exemplo, de IA que controla o 3D. Não é uma coisa que é imagem de IA. É a mesma imagem que a Disney faz, nos mesmos softwares. Só que assim, agora com um controle muito maior e realmente reduz demais a equipe. Isso significa que o cara em casa vai conseguir fazer um filme da Disney, que talvez seja a grande pergunta? No momento ainda não, por uma questão criativa, de pessoas que fazem animação, que têm experiência, de roteiro, de tudo isso. Mas sim. Mas tecnicamente nós estamos falando que talvez 5 anos uma pessoa em casa consiga fazer aquele nível de filme? Menos. Menos que 5 anos. 5 anos, é. Então assim, mudou completamente o jogo, né? Completamente o jogo, exatamente. Tem um dado do Sebrae que fala que 26% das micro e pequenas empresas utilizam IA no dia a dia. Ou seja, 74% não está usando, e você acabou de falar que a Disney, né, demitiu um monte de gente, a gente está aí no final de abril. Como que a gente... O que você acha desse negacionismo em relação à inteligência artificial, né? É difícil a gente olhar o futuro com os olhos do passado, os olhos do presente, né? E é um pouco do nome do podcast, né? E agora, né? O que vai acontecer? Enfim, como que você está vendo esse mix de gente que está avançando muito rapidamente na ponta e outras que estão simplesmente negando? Hoje eu estava com a minha filha de 11 anos no carro, a Clara, e ela falou, pai, você está fazendo esse negócio de IA, a minha geração não vai querer ver os filmes de IA, a gente vai querer ver as pessoas, né? Eu expliquei de uma maneira muito simples para ela. Falei, ó, o filme que você gosta, por exemplo, Moana, é um filme que custou por volta de 100 milhões de dólares. O mesmo Moana,
com a mesma qualidade técnica vai custar 10 usando a IA, né? Então, assim, não dá para ser ingênuo de achar que dentro do mundo capitalista que nós escolhemos viver todo dia, alguém vai falar, não, mas olha, é melhor, é mais lúdico ou é qualquer outra coisa fazer com a IA. Porque no final das contas, o que a Disney está fazendo, né? E o que as empresas todas terão que fazer é lidar com a realidade, né? Então, assim, a pequena empresa que está em casa, né? E não está usando a IA, é porque ela não sentou nenhuma vez. Porque se você sentar uma vez no chat GPT e perguntar a mesma coisa que você pergunta para o Google, você já vai falar, opa, aqui tem uma coisa muito melhor. Eu acho que uma coisa, não sei se você concorda, que eu acho que ajuda quem está começando, você chega na IA e você fala todos os seus problemas e pergunta para ela como que ela pode te ajudar. Você conta um pouco da tua vida. E ela de fato começa a listar ali as coisas que ela pode fazer. Você já sai dali com um caminhão de coisas para fazer que dura pelo menos um mês. E aí concorda que para tua filha de 11 anos, a melhor coisa que ela tem para fazer nesse momento é pegar a IA e começar a utilizar para resolver algumas coisas? Eu tento, né? Assim, eu comprei um computador para ela, botei um computador no quarto. Ela acaba assistindo mais as séries do que fazendo. Mas tem uma coisa interessante nisso, porque as pessoas pensam assim, não, então eu vou botar o meu filho para fazer programação. Isso aí não existe mais, gente, porque assim, a programação vai ser feita com a conversa. Então, por exemplo, daqui a um mês e meio a gente vai lançar um produto muito legal, que é o Titânio Studio, que é uma empresa completa dentro de uma IA, certo? E qual é a ideia? A ideia não é você ficar andando no financeiro, né, no marketing, não. A ideia é você ter uma IA que você conversa e pede para ela fazer as coisas, né? Então, é um sistema integrado para você fazer uma administração e potencializar uma empresa, que devem ter outras pessoas fazendo também, né? Dentro de uma lógica já de IA. Qual é a lógica da IA? É essa. Eu quero ter alguém que conhece do meu negócio, que conversa comigo, que me conhece e que vai resolver tudo que eu preciso sem eu gastar nada, né? Então, dei um exemplo, né, vou dar um exemplo aqui sobre o Manda Nota. A gente precisava de muito contato para mandar mensagem, para divulgar o Manda Nota. A gente nem começou a mandar ainda, mas a gente criou vários robôs que durante uma semana ficou em busca de muitas pessoas e voltou com 12 milhões de contatos de WhatsApp e e-mail de pessoas que trabalham na empresa emitindo nota. Então, assim, é o tipo de ferramenta que, se uma pessoa está em casa, 70 e tantos por cento, que eu não lembro mais quando você falou, que não está usando a IA, essa pessoa não sabe disso, ela está fora desse mercado. Porque os 25% que conseguem criar um robô que conversa, mas não conversa assim, gente, não é uma conversa genérica, não é um e-mail spam. Explica como é que é o vendedor do Manda Nota. O vendedor do Manda Nota, não, do Titânio Studio, né? O vendedor do Titânio Studio, o que acontece? Ele vai no Instagram da pessoa, vê alguma coisa da vida da pessoa, vai no WhatsApp e fala, olha, fulano, você mora em Araraquara, poxa, muito legal o que você está fazendo, olha só, isso aqui vai te ajudar. Entendeu? Então, assim, é um outro mundo. Então, os 74% que não estão usando nada, não tem como eles ficarem no mesmo patamar. O que vai acontecer com eles? Eles vão gastar muito mais com a Meta, com o Google, com todas essas ferramentas de tráfego pago, que eu posso dizer aqui com toda certeza que é o que fez esse mercado todo virar o que ele é hoje, esse mercado de todo mundo ser um marqueteiro, de todo mundo ter que se vender e todo mundo ter que criar o seu produto dentro do seu nicho, o seu funil, essas palavras todas, né, que foram surgindo assim, esse cara tá preso a isso, e esse cara tem um sócio majoritário, na verdade, que é a Meta e o Google. Ele gasta mais dinheiro muitas vezes do que ele ganha. Às vezes a pessoa faz aquele tráfego pago todo, no final do mês, quando ela vai ver, ela ganhou muito menos do que ela pagou. Empreendedoras, empresas que têm produto, né? Mas a turma lá, os 62 milhões que estão na MEI, é uma turma que, assim, vai ter que correr atrás de estudar e entender o que está acontecendo, porque não tem opção. O que você está falando não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E não tem jeito, e o mercado, ele vai andar, assim, de uma maneira muito avassaladora. Então, por exemplo, essa semana passada, acho que foi semana passada, o Mercado Livre fez um anúncio que ele vai começar a importar direto da China.
que vai acontecer com essas milhares de pessoas que se especializaram em vender o produto que elas importam da China, que é muita gente, e que aprenderam a fazer o seu marketing, e que gastam o seu marketing na Meta, e que fazem essa coisa toda circular? O que vai acontecer com essas pessoas todas? Confirma a tese de que eles terão que trocar de carreira. Não por Com vontade, certeza. mas serão forçados a isso. Exatamente. E isso vai acontecer cada vez mais na nossa vida. Eu acho que isso é claro. Isso é claro, é. E para aquele tipo de profissional que não teve que fazer tantas transições ao longo da carreira, porque você já foi empreendedor e o empreendedor está lidando com riscos, incertezas, né? E é um pouco do pivô daquele time. Agora, o profissional que está há muito tempo numa mesma área e que tem um ofício que está assim, a poucos passos de ser substituído pela IA, ou pelo menos a IA conseguir fazer, qual conselho você daria? Eu acho que aí tem duas questões, né? A primeira é que esse mundo do tráfego pago, né? Ele mudou todas essas profissões. Então, hoje em dia, até um médico tem que ficar fazendo... Tem que fazer post para conseguir consulta, né? Tem que ficar se expondo, né? Um advogado tem que ficar se expondo. Todo mundo tem que ficar se expondo para ser alguma coisa no mundo digital. Então, a profissão como ela era antes, ela já veio se transformando. Claro, existe aquele médico que é o médico que... sei lá. Ele é de outra geração. De outra geração. Mas as pessoas, para criarem a sua clientela, já tem essa relação comercial no meio. Então, já teve um pouco essa transição, né? Como que as pessoas vão migrar, assim, para esse mundo novo, né? Assim, eu acho que elas têm que entender que, assim, todo mundo precisa de ferramentas, né? Para se desenvolver em qualquer coisa, em qualquer área agora. Acho que essas áreas que a gente imagina como consolidadas, elas já não existem mais, né? Elas foram tudo bem, é aquela coisa do concurso público, o juiz e tal, né? Mesmo assim, isso vai mudar radicalmente. Sim. Porque a hora que a inteligência artificial, que já está, o Juiz Brasil já está usando, já entrou no judiciário, vai fazer andar todos aqueles processos muito mais rápido, a gente vai precisar de menos juízes, vai passar a ter menos concurso público, e aí é isso, né? Acho que é o caminho, a IA ela vai impactar todos os meios, até os meios consolidados e públicos. Mas chegar na hora que o juiz não trabalha mais, é só a renda universal para resolver, porque aí é difícil. Quando tem um desafio, vou te dar um exemplo aqui e ver se faz sentido. Você é operador de técnico de som. E hoje a gente sabe que a IA está fazendo cortes tanto de vídeo quanto de áudio. Faz sentido a gente se antecipar ao movimento e ser a pessoa que conhece a IA na frente da empresa, e aí você aplica a IA dentro daquela empresa? Porque essa é a realidade de muitos brasileiros, né? Sim. É, assim, né? O que vai acontecer? Quem começar na frente, que é você... Já tem algumas plataformas que fazem a edição junto com a IA, mas ela erra demais ainda, né? Mas isso é questão de tempo, porque ela começou agora, sei lá, mês passado a ter plataformas que... Ontem lançou uma plataforma que opera o DaVinci Resolve e o Premiere, que são os dois principais softwares de edição. Então, assim, já começa a surgir outra coisa. Qual é a diferença? Aí que eu acho que é o grande negócio, né? Você sendo um editor em casa, você edita meia hora de conteúdo por dia, tá certo? Com a inteligência artificial, você sendo um editor experiente, você vai editar 1000 para muita gente. Você vai ser quase que um revisor. Vai sair de meia hora para 1000 horas. Porque você vai botar várias IAs para editar paralelamente. Aí você só vai e assiste e fala, olha, isso aqui ficou bom, isso aqui ficou ruim, volta para cá. Aí vira para cá, fala, agora isso aqui ficou bom, isso aqui ficou ruim, volta para cá. E você vai fazer muita coisa. É o que está acontecendo com os programadores, que ficavam lá escrevendo código, agora eles conversam com a IA o que eles querem, e a IA desenvolve aquilo para eles. Enquanto ela está desenvolvendo aquilo que demora 20 minutos, o que demorava semanas, sim, eles viram na outra máquina e falam, agora vamos desenvolver isso aqui. Por isso que lá na Titânia a gente está fazendo vários aplicativos, porque é o andamento, esse é o novo processo, você não ficar, não ficar tudo numa cesta só, né? Ô Thiago, você deu o gancho, que é a segunda vez que eu te convido pra gente conversar sobre IA, e a segunda vez que você responde, cara, essa semana eu tô lançando 2 produtos, 2 aplicativos, né? E eu queria que você contasse um outro case que você tem no portfólio, você tem cases muito interessantes,
Pra galera também conseguir visualizar o que, que é o seu dia a dia, né? O que, que você tá fazendo numa terça-feira de manhã, enfim, como que é a dinâmica de trabalho nesse novo formato. Assim, a inteligência artificial já é a minha ferramenta principal para tudo, né? Não é mais a câmera como já foi, ou a ilha de edição. Então, assim, por exemplo, tinha 3 roteiros de filme que eu nunca consegui vender, eram filmes mais difíceis, um se passava nos Estados Unidos, então eu resolvi fazer em formato de livro. E a IA ainda não escreve muito bem, mas ela ajuda demais a estruturar, a dar feedback, a dizer, então assim, em 2 meses, em 3 meses eu lancei 2 livros, né, que estão na Amazon, mas lancei em inglês, né, já lancei logo em inglês porque aí sim, aí eu criei um robô especialista em marketing de lançamento de livro na Amazon, né? E esse robô foi muito sincero comigo, porque o robô é muito sincero, ele falou assim, cara, não lança no Brasil, porque assim as pessoas não leem, você vai ter um trabalho para fazer esse tipo de livro que você está fazendo, lança em língua inglesa. E eu fui na dele, falei, vamos ver o que esse robô vai aprontar. E deu certo? Deu certo. O segundo livro tem mais ou menos uns 3.000 downloads, né? E já tem mais de 50 reviews na Amazon e no Goodreads, então assim, mas quem fez o marketing? Né? Quem me ensinou a fazer o marketing? Quais as plataformas que eu tinha que ir para falar com as pessoas que fazem o blog lá nos Estados Unidos? Foi a IA. Eu não sabia nada desse mundo, né? Então assim, eu fui aprendendo desse mundo com a IA. Então primeiro eu treinei esse robô, ele lançou o meu primeiro livro que chama 13 Marks, aí ele aprendeu a beça, errou umas coisas, gastou um dinheiro ali que não precisava. No segundo ele já lançou muito melhor. E no terceiro ele vai lançar melhor ainda. Acho que isso é um bom exemplo, né, de como a IA vai trabalhar. Se você estiver trabalhando com uma IA que está aprendendo o que você está fazendo, que não é o caso de você usar o ChatGPT e o Claude, assim, livremente. Porque ele lembra um pouquinho do que você está fazendo, mas ele não consegue criar um case que ele consiga repetir, né? Você precisa de uma estrutura melhor. Uhum. Vocês dois trabalham com Enem, né? E o nosso podcast é para falar de IA, empregabilidade e educação. Então eu queria que você explicasse um pouco como que é a sua proposta para que os estudantes possam se desenvolver mais, aprender mais a partir de uma criação com IA. Essa proposta veio do Eduardo, que trabalha lá, Eduardo Zica, trabalha lá na Titânio como desenvolvedor, e ele falou, poxa, tem as questões do Enem que todo mundo tem que ficar estudando, e ele é uma pessoa que veio do mundo do jogo, ele criava jogos antes, né? Então ele falou, poxa, a gente podia fazer um quest, né? Chama Enem Quest, vai ser lançado em breve, que os alunos do Enem podem ficar jogando, tendo que passar de fase, tipo um RPG, mas respondendo as questões reais dos últimos Enems dos últimos anos. Então assim, é uma ideia simples, né? Assim, mas super útil, né? E que as escolas divulgam demais. Fala assim, pô, mas aí você tem que ter o dinheiro para lançar esse negócio todo. Já não mais, porque o meu robô foi lá e buscou o contato de todas as escolas do Brasil. Eu tenho uma planilha com todas as escolas do Brasil. Eu mandar um e-mail e mensagem no WhatsApp para todas as escolas do Brasil. Personalizado. Uhum. Assim, você entende? Como quando você começa a entrar nesse buraco, você vê que não tem mais jeito de ser outra coisa. Sim, e eu vejo que muita gente quer simplificar, né? Eu vou escrever um livro com IA. Vai lá e fala, quero escrever um livro, escreva um livro para mim. E não entende essa questão de etapa por etapa, né? Trabalho de formiguinha. Cheguei aqui, agora eu dou o próximo um passo por vez, né? Olha só, eu acho que a gente tá agora, por incrível que pareça, a gente tá na era do profissional experiente. Porque o que veio até então na nossa sociedade é que as novas tecnologias eram muito boas para os jovens que estavam chegando. Agora não é. Pela primeira vez a IA é boa para quem sabe o que está fazendo. Uhum. Então se você pegar e pedir para a IA fazer uma música para você, vai ficar ruim. Agora, se você for um músico experiente, souber o que pedir, escrever uma boa letra, entender de poesia, entender de conceito, trouxer coisas novas, você vai fazer um trabalho maravilhoso sem ter uma equipe inteira, um estúdio, músicos maravilhosos para fazer. Agora, o profissional que está ali é que tem que ser uma pessoa gabaritada para fazer aquilo. Acho que essa é a grande questão, porque em relação à geração Z, as gerações mais novas e tal,
O grande problema é esse, eles não têm experiência e eles vão chegar num mercado onde os profissionais mais experientes vão sentar frente a frente com uma assessoria completa para fazer qualquer coisa. O desafio para mim ali nessa geração é como que eles conseguem ter experiência sendo que não existe mais vaga de estagiário, não tem mais vaga de júnior, né? Eu acho que esse é a grande ruptura da sociedade que vem com essa geração. Você tem filha mais ou menos da idade que eu tenho. A gente concorda, a gente conversou antes, né? A gente concorda que a arte é algo que passa a ser valorizado, a poesia, a música, o teatro. Mas, ao mesmo tempo, essa turma vai ter que procurar buscar essa experiência de forma autônoma, porque não vai ser a universidade, a gente sabe que as universidades não conseguiram avançar na velocidade que deveria, muito menos as escolas. Muito menos as escolas. Então, assim, no final, é meio que a gente precisa mostrar para essa geração Z que a única alternativa dessa turma vai ser buscar experiência de forma autônoma. Não me parece ter uma outra solução. Faz sentido isso? Faz todo sentido, porque a IA, ela já é por si só uma experiência autônoma, né? Você vai sentar ali na frente com uma IA cada vez mais inteligente, que conhece mais cada processo e vai ficar batendo papo, fala assim, cara, sabe o que eu vou fazer hoje? Eu quero fazer um filme. Como é que eu vou fazer o filme? Aí ele vai começar a fazer um filme com você. Então, assim, o filme vai ficar ruim para quem não sabe fazer filme. E o filme vai ficar bom para quem sabe. Então, vai ser difícil para essa geração ter esse salto, porque eles são uma geração de espectadores, né? São pessoas que viram as coisas, assistem as coisas, mas são pessoas que realizam muito, muito pouco por conta do mercado não estar mais absorvendo, por várias questões também de ficarem no celular o tempo todo, né? Isso tudo faz parte de um grande processo. E como eles não sabem fazer muita coisa, né? Quando eles chegarem frente a frente com a IA, eles não tem muito o que fazer, né? E, você vai pegar um cara de 40 anos de carreira que sabe exatamente o que ele quer fazer, aquilo vai ser uma ferramenta maravilhosa na mão dele, né? Não vai ter por que você contratar um estagiário. Mas você veio da arte, de certa forma, acho que a fotografia, né? Eu bato muito nessa tecla que é isso, né? A essência humana vai prevalecer. Mas ela precisa se integrar de alguma forma com o trabalho da IA, porque a IA vai potencializar a arte de alguma maneira. E aí me parece que a beleza da essência humana é o que a gente consegue acrescentar além naquela IA que vai dar aquela sofisticação, que vai dar o tchan, que vai falar, nossa, esse trabalho ficou brilhante. Mas só se faz isso estudando muito a humanidade, né, essa singularidade nossa, e aprofundando cada vez mais nas ferramentas de IA. Acho que é a solução que me vem à cabeça, assim, né? Assim, na verdade, né, toda obra de arte é uma empreitada, né? Então ela não é só a obra em si, ela tem o marketing por trás, ela tem a divulgação, ela tem o financeiro, ela tem que ter uma pessoa que venda, que negocie. Então aquilo não existe por si só. Então até essas artes, por exemplo, o teatro, né? Eu acho que está já acontecendo, tenho visto sempre os teatros muito cheios, a gente já está vendo essa rebordosa do mundo digital, de todo mundo ter ficado muito tempo no Instagram e agora com a IA mais ainda e tal. Então os teatros estão cheios, as casas de show estão cheias, né? Isso é muito bacana. Agora, esses espetáculos, eles não acontecem do nada sozinhos. Existe uma estrutura toda por trás. Então, se a IA está nessa estrutura por trás, o artista fica com uma potência muito maior, muito mais independente, porque hoje um grande artista, para criar um espetáculo, ele tem que captar dinheiro, porque a bilheteria não paga. Um grande museu tem que captar dinheiro, porque a bilheteria não paga, né? Então assim, por quê? Porque precisa de uma estrutura para tudo isso acontecer. Se essa estrutura reduz e simplifica, realmente fica melhor para todo mundo. Inegável. Ô Thiago, aproveitando que a gente está aqui no jornal Tempo, e a gente está falando também, né, das novas gerações, sua filha, o que você acha que vai estar estampado as notícias em 2050, quando, né, os filhos, quem sabe os filhos das suas filhas vão estar aí, ou vão estar entrando no mercado de trabalho? Eu acho que talvez não vá nem existir mais essa questão assim, do mercado de trabalho. Né? Chegamos no apocalipse. Não é um apocalipse, assim, a gente vai ter a gente vai ter que entrar num acordo social novo, completamente diferente do que a gente vive hoje, tá? Assim, vai ser
vai ser inevitável, né? Assim, as pessoas não vão mais ter tanto trabalho quanto tem hoje, né? Porque assim, ou a gente vai criar tanta coisa nova, né? Que a gente vai mudar completamente o mundo, mas se o mundo insistir em ser como ele é, do jeito que ele é, ele vai ruir, né? Com certeza. Então, o que vai acontecer com a geração da minha filha, assim, as saídas são o caos, que eu acho que não vai acontecer, ou uma renda universal, uma renda mínima. Porque é isso, né? A pessoa vai poder fazer o que ela quiser. Por que não caos? Assim, eu tenho os meus amigos e as minhas amigas que mais mexem com IA, eles ficam num mix de sentimentos entre muita euforia e muita ansiedade, né? Então, queria entender como que você vê... Não é o caos, porque a inteligência artificial é uma ferramenta da lógica, né? Ela não é uma ferramenta da intuição. Ela é uma ferramenta que ela é desenvolvida e segue se desenvolvendo generativamente, né? Com a lógica. Então, por exemplo, se a questão social for beneficiar 1% ou beneficiar 99% da população, a inteligência artificial vai sempre beneficiar os 99%. Não faz a menor lógica você criar uma sociedade que beneficie 1%, como é a nossa sociedade hoje em dia. A sociedade brasileira é uma sociedade que segue com padrões escravocratas, com padrões extremamente elitistas. Quando a inteligência artificial tiver nesse momento de decisão dessas coisas, que vai chegar em breve, né? Já está, na verdade, porque está todo mundo pesquisando lá no chat GPT quem que vai votar, o que tem que fazer, né? Já vai começar isso tudo. Quando a gente chegar nesse momento, ela vai ser lógica. Ela não vai ser impulsiva, intuitiva, né? Então é isso que ela vai dizer, olha, o caminho para uma sociedade mais... para se viver em paz é esse, né? E aí que vai caber a gente adotar ou não, até o momento que a gente não vai mais ter, talvez, nem essa decisão, né? Vamos aprofundar nessa parte, que eu acho que todo mundo gosta disso. Em 5 anos, as empresas vão abrir mão, pelo menos colarinho branco, você vai abrir mão de 50% das vagas, no mínimo. Você tem uma massa de trabalhadores enorme em todo o mundo que simplesmente não vai ter ocupação, porque não existe mais. E o capitalismo vai fazer isso. As empresas vão querer priorizar a margem de lucro. Ponto. Nesse momento em que as pessoas perderem... Isso vai ser rápido. Isso aí eu concordo, uns 5 anos. 5 a 10 anos. Boa. Seja, eu acho que talvez 5 anos, menos ainda. Acho que é menos. Mas menos, não vamos fazer a aposta. Esse é o momento de colapso social. E que esse colapso social a gente vai ter que se organizar de alguma forma. E aí você é otimista e acredita que a gente vai se reorganizar democraticamente ou de alguma forma para um equilíbrio social. Eu acho que isso interessa isso interessa também a inteligência artificial, né? Porque isso interessa a existência de todos. Mas se ela está amarrada a 5 grandes players em São Francisco. Mas aí que vem a coisa interessante da inteligência artificial, né? Que assim, vou usar o exemplo do Elon Musk, né? Que a gente até já falou. Ele pode fazer a força que ele quiser e barrar o quanto ele quiser, que a inteligência artificial não diga que ele é um cara que se deve confiar, que mesmo assim o Grok continua respondendo quando você pergunta que não se deve confiar no que o Elon Musk fala. Mas por que o cara não consegue fazer isso? Ele não consegue fazer isso porque a inteligência artificial é baseada na lógica. Ela vai buscar, né, todos os dados que ela encontrar, né, nas redes e vai criar uma resposta baseada na lógica. Então, não tem como você subverter isso, porque faz parte do princípio dela, né? Ela não é um robozinho teleguiado. Se ela fosse um robozinho teleguiado, como é um bot que fica mandando mensagem pro teu celular igual para todo mundo, esse robozinho ele não pensa, tá? Ele não consegue ir melhorando. Ele não vai melhorando, ele vai só fazendo aquilo. Mas a inteligência artificial generativa, ela vai melhorando. Para ela ir melhorando, ela precisa ter uma lógica para entender o que é o bom, o que é o ruim, o que funciona, o que não funciona. Se ela não tiver isso na essência dela, acabou. Ela vira o que a gente já tinha antes. Ela vai continuar evoluindo, só que o desemprego, ela não vai ser associada ao desemprego. Ela vai continuar evoluindo.
Eu acho que assim, ela vai causar um desemprego gigantesco. Ponto. Né? Ponto. Isso aí é certeza, não tem muito como, né? A maioria das funções serão automatizadas. E novas coisas que vão surgir, já vão surgir para a inteligência artificial. Por exemplo, piloto de drone. Não vai ter um ser humano, porque o ser humano comete um erro, quer correr, quer voar, quer fazer a curva. Não tem. Tem que ser uma inteligência artificial. E era a profissão do futuro que eu falava na escola 3 anos atrás. Piloto de drone. Todo mundo falava que seria o futuro. E não é mais. O cara vai entrar num. Hoje em dia as pessoas têm medo de entrar num drone. A gente tem um parceiro de drone tripulado chinês que faz algumas coisas com a gente. E é o seguinte, cara, as pessoas na China confiam muito mais, e só é o que vai acontecer, a inteligência artificial pilotando o drone do que uma pessoa. Então, assim, não existe projeto de drone tripulável, de drone com piloto escalável. O que existe, assim, negócio de corrida, essas coisas de brincadeira. Hobby, né? Mas o que vai acontecer nas cidades com os drones são os drones que não se batem entre si, que não causam acidentes, que não correm, que respeitam. Se aplica aos carros, se aplica a drone, se aplica a tudo, basicamente, né? O Brasil hoje em dia tem quantos motoristas de Uber? Eu não faço a menor ideia de que fizer, mas assim, eu diria que pelo menos uns 2 milhões, vai, não sei. Lá, não tem ideia, vamos descobrir aí, mas... Né? Eu concordo, assim, mas... A hora que você lança um carro que realmente dirige sozinho, com segurança, quantos tem? 2024, 1,7 milhão. Então, quase 2 milhões. Então, o que acontece, né? Já estamos em 2026, então a gente já deve estar lá. O que acontece? Você, dentro de tudo que a gente faz, existem as relações humanas, né? E elas para o bem e para o mal. Então, você quer ir ao teatro, você quer assistir um filme numa sala de cinema, porque é muito melhor a experiência coletiva. Mas, ao mesmo tempo, nem sempre você quer estar ali com o Uber, uma pessoa que você não conhece, né? Em Minas talvez não tenha muito esse sentimento, que aqui todo mundo adora um papo. Então acho que em Minas tá fora. Minas o Uber vai durar mais. Mas, em geral, se for um robô que te leva e te busca na maior segurança do mundo, sem correr, sem passar da velocidade... Ele vai ser 10 vezes mais seguro que o motorista humano. As pessoas vão fazer pressão para ter motorista de Uber. Exatamente. Eu acho que é um pouco do que você vai ser operado com um robô, né? Se você tem um médico, é melhor você ter a precisão de um robô, que às vezes correr um risco ali de um médico cometer um erro, sabe? O médico é um belo exemplo, porque assim, o médico que não está entendendo que a inteligência artificial vai ser o seu grande parceiro, já é o seu grande parceiro, vai ficar com o estetoscópio ainda lá, né, que nem se fazia há 80 anos atrás, né, ainda está, né, nessa técnica. Enquanto que a gente vai entrar muito rápido na medicina, numa fase que a inteligência artificial vai fazer tudo, da hora que você entra no hospital, né, do administrativo, do processo, de você ser atendido rápido, né, de tudo isso até a hora que você sai, não tem outra solução. Acho que a China já tem feito isso, né? Já. Você tem visitado, Sim. Acho que tem alguns totens de atendimento, tirar pressão. Tem totem de fazer exame, de atendimento, tem hospital que já é todo com a gestão de inteligência artificial, né, você já chega, já, sabe, assim, a gente vai olhar para trás e falar assim, cara, a gente ia no lugar, pegava a senha. Assim, não vai entender, fala assim, como assim uma senha? Pô, a inteligência já entendeu que eu cheguei, já me botou na fila, já me chamou pelo nome. Já sabe qual o grau de prioridade que é, né? Se esse aqui é mais prioridade do que o outro. Vai agilizar muita coisa. Então, é difícil, né? Eu acho que tem profissões que vão desaparecer, sim, e tem profissões que vão ser criadas já para a inteligência artificial. Mas eu acho que as primeiras que tem que tomar mais cuidado e já começar a entrar muito nisso, são todas as que são realmente da lógica. Então, por exemplo, o contador, o pessoal da parte financeira das empresas, pô... Tudo que é operacional e processo. O investidor de bolsa de valores. Esquece. Pô, isso aí não vai ter como segurar, né? Inclusive a bolsa de valores é uma coisa que vai ter um crash rapidamente, porque, cara, eu já criei 2 robôs lá para estudar a bolsa de valores, para fazer um negócio de investimento. Não botei para rodar porque a gente só tá fazendo estudo com eles, mas assim, em 1 milésimo de segundo ele estuda todas as ações do mercado brasileiro, internacional, todas as tendências, e ele opera, faz compra e venda. É impressionante. Eu me questiono, eu acho que você vai gostar disso. Pensa o seguinte, um aluno meu me procurou para fazer medicina, querendo fazer medicina. Eu fico na dúvida se faz sentido você fazer 6 anos estudando medicina, depois mais 3 anos, porque daqui 9 anos a inteligência artificial já vai estar ganhando Nobel de medicina, e tudo aquilo que ele teria que decorar, talvez não faça mais sentido, entendeu?
Tá difícil fazer Eu orientação acho que- vocacional. Eu acho que pega um pouco daquilo que a gente falou do treinamento. Então, assim, hoje alguém que está com dificuldade de entrar no mercado de trabalho porque não tem mais vaga de júnior e estagiário, a faculdade devia ajudar um pouco nisso, né? De cara, aqui é o front, é assim que funciona, vai lá, tira sangue, mexe aqui Mas realmente, assim, quando a gente olha num espectro de tempo maior, né? Assim, se já tá muito absurdo o que acontece em 2026, né? Imagina em 2056. Eu acho que essa tendência do empreendedor individual, vamos dizer assim, né? Que a gente não tem hoje em dia, ela vai ser cada vez maior, porque essa geração toda não vai ter a empresa por trás para fazer. Eles vão ter que criar a sua própria empresa. Que é o que já acontece demais, né? Hoje em dia. E só vai crescer mais ainda, mas agora com toda a possibilidade de ter uma IA por trás para fazer um monte de coisa. Ela democratizou o acesso a coisas impossíveis, né? Acho que essa é a grande esperança que eu tenho da inteligência artificial, é ela conseguir dar esse poder de conhecimento. E aí as pessoas terão que ter a curiosidade. Resiliência é fundamental nesse período de mudança. Porque você tem que ter cabeça, porque não é simples abrir mão do seu emprego, você está lá há 30 anos fazendo exatamente a mesma coisa e de repente você tem que fazer outro completamente diferente, que eu não sei se vai dar certo e o que vai durar muito tempo. Me parece que algumas habilidades que não eram valorizadas pelas faculdades ou pelas escolas passam a ser muito mais importantes hoje em dia, assim, sem dúvida, sabe? Assim, né? Essa transformação toda é muito rápida. E tem muita gente falando hoje em dia assim, porque tem a bolha da IA, porque o negócio não dá dinheiro, então isso vai acabar. É que nem acho que acreditar em Papai Noel tá mais fácil, porque assim, o que acontece com a IA? Ela também é uma questão geopolítica, de domínio de uma relação de potência internacional entre os Estados Unidos e a China. É a nova Guerra Fria. Os Estados Unidos vai cobrir todos os buracos da OpenAI, vai cobrir todos os buracos do Claude, vai cobrir todos esses da Anthropic, vai cobrir do Google. Por quê? Porque isso significa você estar no topo da sociedade internacional como a sociedade mais desenvolvida. E a China está investindo pesado nisso. Então, assim, acreditar que isso vai acabar porque isso não dá lucro, aí é uma ingenuidade. E os modelos chineses provaram que é possível fazer sem o chip, eles não estão com acesso a chip, mas conseguem fazer umas coisas impressionantes, assim. É impressionante os modelos chineses. Eles vão chegar com uma nova tecnologia. Né? Barato. E já tem coisa muito mais desenvolvida que nem chegou ainda, nem foi lançada. Então, nos dois países, né? Todo mundo tem essa reserva de tecnologia que vai sendo lançada devagar. Então, assim, os 5 anos que você espera, eu acho que está muito longe. Ô, Thiago, enquanto você ainda contrata seres humanos, além de montar robôs, quais são as características? Como é que você monta os times? Enfim, para que você está olhando? Qual que é o perfil de profissional que hoje teria maior possibilidade de ser contratado por ti? Assim, a prioridade é o profissional criativo. Sabe? Uma pessoa que possa olhar para um aplicativo e falar, poxa, né, isso aqui podia ser mais assim e mais assado. É claro que eu tento dar prioridade para as pessoas que têm experiência, porque é o que eu estava falando. É muito bom você ter uma pessoa que já finalizou um monte de filmes em diversos processos ali tentando fazer uma coisa com a IA. Porque ele vai trazer um princípio profissional para a coisa que a pessoa que está começando agora não tem. Mas ao mesmo tempo a gente também tem que ter as pessoas que estão começando agora. É uma questão também de salário, né? Uma questão também financeira e tudo. Então assim, eu acho que a gente tem que ter os dois tipos de profissional, mas o mais importante é que o que vale agora é o profissional criativo. O profissional repetitivo, esse, acho que a IA vai engolir. Ela vai digitar mais rápido, vai fazer tudo mais rápido. É impossível competir. No Manda Nota, por exemplo, você pega uma planilha com 20 notas, arrasta para dentro dele e limite todas. Tipo assim, você vai ter uma pessoa teria que ter um estagiário lá, uma digitando hora... Digitando endereço, todo mundo Esquece. Não precisa de nada, porque você dá só o CNPJ, ele busca o nome, endereço, tudo. Pô, e aí você só confirma. Ele confirma, manda a nota para a pessoa. Então, assim, esses processos assim e tal, eles vão acabar muito rápido. O mundo tá muito louco. Vai ser muito divertido os próximos anos. Espero que pro bem, assim. Espero que dê tudo certo. Isso aí. Thiago, pra gente terminar, conta pro pessoal que tá nos ouvindo qual que é o primeiro movimento que eles devem fazer logo após o final desse episódio. Olha,
se você não tem nenhum contato com a inteligência artificial, né? Eu falar aqui diretamente para eles, né? Se você nunca fez nada, você já está bem atrasado. Mas, na verdade, eu acho assim, o Google tem o Gemini, que é uma inteligência artificial bem razoável, que se você tem uma conta Google, você pode usar ela gratuita. O ChatGPT tem uma forma gratuita. O próprio Claude tem uma forma gratuita para se usar. Eu acho que tem que entrar e fazer perguntas e essas inteligências já estão num nível que você realmente pode perguntar para elas: o que é que eu posso fazer com você? Eu trabalho com isso, eu faço isso da vida, como você pode me ajudar? E elas ainda são as inteligências artificiais de conhecimento, que vão te ajudar a entender uma coisa. Aí o próximo passo é você partir para as inteligências artificiais que realizam coisas, mas aí precisa ter primeiro essa experiência com essas de conhecimento. Maravilha, Thiago. Papo bom demais, dá para estender Valeu. muito aqui e Foi ótimo. foi maravilhoso. Muito obrigado por Obrigado compartilhar vocês. Valeu. seu conhecimento, seu trabalho e Deixar aqui pro pessoal seguir a Titânio, Boa. @ Titânio com IO, .studio, sem com S, Titânio.studio no Instagram, que a gente vai publicar várias coisas novas lá. maravilha, Thiago. Esse foi mais um episódio do podcast E Agora sobre educação e empregabilidade na era da IA. Siga nos acompanhando e até a próxima.